Quem cumpre princípios desbloqueia bênçãos. Você já parou para pensar que acreditar em Deus sem obedecê-lo não faz muito sentido? Na verdade, é o mesmo o que o próprio Satanás faz. Ele sabe que Deus existe, mas se recusa a obedecer. Você já se perguntou por que muitas vezes sentimos que nossa fé não leva a lugar algum? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como a obediência a Deus é a chave para a transformação da vida. Aqui, você vai descobrir por que os princípios não são uma obrigação. Cumpri-los significa obedecer para viver em propósito e receber bênçãos. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber o que fazer ou por que as coisas não estão funcionando? Agora você vai entender que quem quebra princípios abre mão das promessas. Este vídeo não é só para quem já tem fé, mas para quem quer viver uma fé verdadeira, que transforma e traz resultados. Vamos juntos entender como a obediência a Deus é a maior fonte de vitória na sua vida. Vamos começar falando de algo que é fundamental para a nossa vida cristã: o caráter. Obedecer a Deus é refletir seu caráter através das suas ações. Sabe, o caráter não é algo que vemos em uma pessoa da noite para o dia. Ele é forjado ao longo do tempo. E se ele mostra em como você age quando ninguém está vendo, nas pequenas decisões do dia a dia. E esse é o ponto. Deus não está apenas interessado no que você faz em público. Em público, normalmente, já somos moldados pelo julgamento da sociedade. Deus também tem interesse no seu comportamento quando você está sozinho, no privado, com o seu coração disponível para ser quem você realmente é. Você observa no que está pensando ou sentindo? Você pode ter a sensação de que está livre para fazer o que quiser, mas na verdade é aí que o caráter é realmente testado. Deus, que conhece os nossos corações, Ele não nos vigia como uma espécie de policial, mas Ele sabe das nossas intenções, e é isso que importa para Ele. Precisamos estar conscientes de que a nossa liberdade não nos dá licença para agir de qualquer jeito. Como cristãos, devemos ter responsabilidade afetiva não apenas com os outros, mas também conosco. Como você se trata, como cuida de seus próprios pensamentos, como administra suas emoções. Isso é fundamental. Não é apenas sobre o que você faz externamente, mas sobre o que se passa dentro de você e como você se relaciona com Deus e com os outros em todo momento. É fácil agir de acordo com as normas sociais quando todos estão olhando, mas o verdadeiro caráter se revela quando ninguém está nos observando, quando ninguém vai nos julgar, quando escolhemos fazer o certo porque temos um compromisso sincero com Deus e com nós mesmos. E esse compromisso se reflete nas nossas atitudes, na maneira como tratamos os outros e principalmente na maneira como cuidamos do nosso coração. Quando nosso caráter está alinhado com os princípios de Deus, nossa vida se torna um reflexo do seu amor e da sua vontade. Para falar de caráter diante da obediência, precisamos também falar sobre a mordomia. Mordomia é a responsabilidade que temos sobre tudo o que Deus nos dá: tempo, recursos, talentos, dinheiro, até nossa saúde. Quando falamos em mordomia, muitas vezes, a primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro, mas é muito mais do que isso. Mordomia é a maneira como você administra sua vida, como você cuida da sua família, como usa o seu tempo, como gerencia os dons que Deus colocou em suas mãos. Se não somos bons administradores daquilo que Deus nos confiou, acabamos desperdiçando oportunidades e, o pior, podemos nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. O que quero que você entenda é que o caráter e a mordomia caminham juntos. Se você tem um bom caráter, será um bom mordomo. Você cuidará do que Deus te deu com responsabilidade, porque sabe que isso é um reflexo de sua fé.
Isso vale para cada área da vida, seja no trabalho, na maneira como você se relaciona com os outros ou na administração do seu tempo. E mais, se você for fiel no pouco, Deus confiará mais em você. Não podemos esperar que Deus nos entregue grandes bênçãos se não somos fiéis nas pequenas coisas. Agora, quero que você pense por um momento sobre o que tem semeado em sua vida. A Bíblia fala muito sobre semeadura e colheita, e essa é uma lei espiritual que não falha. Assim como no campo, o que você planta vai determinar o que você vai colher. Se você semear amor, paciência e bondade, você colherá frutos de paz, respeito e alegria. E você pode estar se perguntando: como eu vou semear coisas boas se meu chefe é o cão? Meu pai nunca quis saber de mim na minha família. Tem pessoas com problemas com álcool e eu tenho que me virar para fazer tudo sozinho? Eu entendo perfeitamente, e essas situações podem realmente parecer difíceis. A vida nem sempre nos oferece condições ideais para semear o que gostaríamos. Mas é exatamente nesses momentos que o poder da semeadura e colheita se torna ainda mais relevante. Quando você semeia o bem, mesmo diante das dificuldades, não está apenas reagindo às circunstâncias, mas está agindo de acordo com os princípios de Deus, que são imutáveis. E isso não significa ser um bobinho que aceita tudo e agrada a todos. Você deve buscar sabedoria, estratégias que melhorem a situação, seja na mudança de um comportamento ou até mesmo com o distanciamento daquilo que você já entendeu que não consegue mais lidar. Um emprego, um parente, uma amizade, um hábito, o que quer que seja. Deus te deu capacidade para pensar e agir, para semear com o coração puro, mesmo quando o terreno parece árido. Ele não nos diz para semear apenas quando as coisas estão fáceis, mas para semear com fé, sabendo que Ele cuida de nossa colheita. Acredite, Deus não está dizendo que você precisa ser perfeito ou que não há motivos legítimos para frustração. O que Ele quer é que você, mesmo no meio de tudo isso, escolha semear o bem. Quando você escolhe ser paciente com aqueles ao seu redor, quando decide amar, mesmo sem ser amado, você está semeando algo que vai gerar frutos. Talvez você não veja isso imediatamente, mas Deus garante que, no tempo certo, você colherá o que semeou. E é importante lembrar que não semeamos para ver os outros mudarem, semeamos para honrar a Deus, para fazer a diferença, independentemente das reações dos outros. Às vezes, a colheita não é imediata, mas Deus sempre vai recompensar aquele que semeia no seu nome. Semeie, porque é isso que Deus te chamou para fazer. Quando você age com bondade, mesmo diante da adversidade, você está refletindo o caráter de Cristo. E é isso que Ele deseja de nós, que mesmo em tempos difíceis, possamos semear sua luz no mundo. Pense nisso. Que tipo de sementes você tem plantado? Se quer colher bênçãos, comece a semear com coração puro, com atitudes que glorifiquem a Deus. E lembre-se, a semeadura pode ser difícil e levar tempo, mas a colheita chega, e quando ela vem, é sempre mais abundante do que aquilo que você plantou. Vamos falar agora sobre autogoverno. O que isso significa na prática? Autogoverno é a capacidade de controlar seus próprios impulsos, de ter domínio sobre suas emoções e ações. Todos nós temos momentos de frustração, de querer perder a paciência ou de agir por impulso, mas a Bíblia nos ensina que precisamos ter autocontrole, porque isso é um reflexo de nossa maturidade espiritual. Não podemos deixar que nossas emoções governem nossas ações. Quando você aprende a se controlar, você começa a refletir mais a imagem de Cristo em sua vida. Eu sei que você pode estar pensando: mas eu sou da paz, são os outros que tiram minha paciência. Ser reativo às emoções dos outros é uma armadilha comum,
mas que pode prejudicar muito a nossa paz e equilíbrio. Muitas vezes, quando alguém está irritado, frustrado ou triste, tendemos a reagir com a mesma intensidade, o que só piora a situação. O problema é que, ao fazer isso, estamos deixando as emoções dos outros controlarem a nossa, e isso nos impede de agir com sabedoria e discernimento. Em vez de sermos reativos, precisamos aprender a controlar nossas próprias emoções e responder de forma ponderada e calma. Isso não significa ignorar os sentimentos dos outros, mas sim agir de forma que mantenha nossa paz e permita que possamos ajudar de maneira construtiva. E o que Deus tem a ver com isso? Bem, Ele nos deu o livre-arbítrio, mas Ele também é soberano sobre todas as coisas. Isso significa que, embora tenhamos a capacidade de tomar nossas próprias decisões, devemos submeter essas decisões à vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, e quando colocamos nossa confiança em Sua soberania, nos livramos da ansiedade e da incerteza, sabendo que Ele está no controle. O autogoverno, nesse sentido, é fundamental, porque, quando conseguimos manter nossa calma e empatia, conseguimos responder de forma mais eficaz e alinhada à vontade de Deus, sem ser dominados pelas circunstâncias externas. Espero que você tenha entendido que o poder do autogoverno, junto com a soberania de Deus, gera muito mais equilíbrio para a sua vida. Você se torna capaz de tomar decisões mais sábias e sua confiança em Deus cresce. Isso nos traz paz e certeza de que estamos andando no caminho que Ele preparou para nós. Quero falar um pouco também sobre a individualidade. E aqui eu vou te lembrar de algo muito importante. Você é único. Deus não nos fez cópias. Ele nos fez com um propósito individual. A Bíblia diz que fomos criados de forma maravilhosa. E Deus tem planos específicos para cada um de nós. Isso significa que você tem um papel único a desempenhar no plano de Deus. Não há ninguém igual a você, com as mesmas habilidades, experiências e visão de vida. Quando entendemos isso, percebemos que nossa vida não é para imitar os outros, mas para seguir o propósito que Deus colocou em nós. E é exatamente nessa individualidade que entra a nossa aliança com Jesus. Aliança é uma relação de compromisso e fidelidade. Quando você faz uma aliança com Jesus, você se compromete a seguir os princípios dele e confiar em sua direção para a sua vida. Essa aliança não é apenas um acordo, mas um relacionamento profundo, onde você passa a entender que Jesus, o nosso Redentor, está sempre ao seu lado, pronto para te guiar. E quando você entende essa aliança, sua vida ganha direção e propósito. Você passa a viver não para agradar aos outros, mas para cumprir o chamado de Deus para você. Essa aliança é o que nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Você não está sozinho. Jesus está com você em cada passo. Ele foi um ser humano como você, teve todos os sentimentos de um ser humano e morreu nos libertando do pecado, através do sacrifício da cruz, pagando o preço necessário para que nós pudéssemos nos conectar com Deus sempre que quisermos. Ao reconhecermos essa aliança e ser fiel a ela, começamos a viver uma vida com mais clareza e uma confiança que antes não tínhamos, por não termos a compreensão de quem somos. Para fechar, eu quero que você pense sobre uma coisa que talvez você nunca tenha refletido profundamente. Não transforme suas bênçãos em fardo. Eu sei que o dia a dia pode ser pesado e às vezes parece que as responsabilidades da vida estão tirando sua paz. Cuidar do lar, do trabalho, do ministério, tudo isso pode parecer uma lista interminável de tarefas. Mas já pensou se você começasse a ver essas responsabilidades como oportunidades de adoração? Cuidar do seu lar, preparar o almoço, trocar a fralda, liderar uma equipe no trabalho ou até mesmo servir na igreja,
Todas essas atividades podem ser uma forma de glorificar a Deus. O segredo está na atitude com que fazemos essas tarefas. Se você fizer tudo com o coração voltado para Deus, buscando fazer o melhor possível em cada tarefa, você estará oferecendo essa atividade como um ato de adoração. E isso é exatamente o que Deus espera de nós. Em Colossenses 3:23 ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Devemos fazer tudo com qualidade e excelência. Não veja o trabalho ou as responsabilidades como um fardo, mas como um presente que Deus te deu para administrar. Quando você cuida com dedicação e amor, Deus é glorificado. Lembre-se, Deus não chama você para carregar fardos pesados, mas para viver com propósito em cada área da sua vida. Que possamos viver com um coração grato e comprometido com o plano de Deus, sabendo que Ele é glorificado em tudo o que fazemos. Falando em administrar, no próximo vídeo explico sobre autocontrole, vem se aprofundar no domínio das emoções, segundo a Bíblia. Fiquem na vibe de Jesus, é nós.